Bem, bom dia a todos, bom dia aos palestrantes, bom dia ao nosso público que nos acompanha, tanto no Zoom quanto no YouTube. Hoje temos a grata felicidade de mais um encontro do Observatório, segundo no nosso ano, a respeito das ações rescisórias ante a alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vamos ter a satisfação de ter a participação do professor Daniel Mitidier, que também nos brindou com o encerramento do ano passado, juntamente com a professora Isabel Derzi, e, além disso, o professor Alexandre Coelho de Oliveira, que é um integrado pesquisador do grupo, que estamos tentando uma nova metodologia de participação com produção de pesquisa por parte do grupo, à medida em que o artigo, o paper do Alexandre, foi distribuído previamente a todos os integrantes do grupo do Observatório da Macrolitigância e do Aditus Iuri. Nesse contexto, nós vamos dividir a fala com uma breve apresentação do professor, meia hora do professor Daniel, depois com os debates, tanto do professor Alexandre quanto do professor Paulo Mendes, e poderemos continuar o encontro propriamente. Hoje nós temos a grata satisfação de ter esse tema das ações rescisórias ante a alteração da jurisprudência do STF, porque é um fato, um assunto que tem nos preocupado bastante, né? Em termos não só quantitativos, mas em termos de desenho da arquitetura processual, à medida em que nós temos uma regra de transição no CPC relativa à alteração e o trânsito em julgado posterior ao novo CPC e, atualmente, uma regra de eficácia rescisória por parte das sentenças constitucionais dadas no Tribunal Pleno, né, do STF. Eu imaginava anteriormente, nós tivemos uma prévia, um teste relativo a uma ação rescisória, até mesmo do Estado do Rio Grande do Sul, era o Walmart contra o Estado do Rio Grande do Sul, a respeito de substituição tributária progressiva, né? E ali se entendeu, tinha uma série de questões interessantes, uma era a questão do direito intertemporal e a outra era relacionada a uma homologação, né? Então, a formação da coisa julgada por uma decisão de homologação de uma transação. Então, desafiável por ação rescisória. E, a partir disso, nós tivemos, ano passado, uma série de julgamentos no plenário virtual, alguns deles, a doutrina tributarista aponta uma reversão de entendimento, né? Então, tudo isso, 5 anos agora de vigência do novo CPC, estão em nossa observação. Então, com essas breves introduções, ressaltando a importância da classe processual ação rescisória para o STF e o STJ, mas também ressaltando a importância disso para a macrolitigância fiscal, eu passo a palavra ao Tiago Conde, que poderá nos apresentar os debatedores. Agradeço a todos. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. É uma enorme honra estar aqui no nosso segundo encontro. Nós começamos aí esse ano os nossos trabalhos com o ministro, professor Gurgel, que fez uma excelente exposição, e hoje vamos dar continuidade a um tema que é, acho que, um dos gargalos do contencioso tributário como um todo, que é essa questão da ação rescisória, e a ação rescisória
ante a alteração superveniente da jurisprudência tributária. Quero agradecer aqui aos coordenadores Lucas, Rafael, destacar essa enorme parceria com o Aditris Iuri, que é o grupo aí da professora Janete, do professor Paulo, da professora Cristiane, que muito agrega aqui a macrolitigância. Então, essa parceria desses dois grupos vai acrescentar muito para a comunidade acadêmica. E hoje os nossos convidados são o professor Daniel Mitidiero, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extremo e profundo conhecedor do tema. O professor Paulo Mendes, doutor e mestre em Direito Tributário, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da casa e procurador dos mais respeitados e que coordena a atuação da PGFN perante o Supremo Tribunal Federal. Então, fala com muita cátedra sobre esse assunto. É um assunto que ele discute e vive no dia a dia profissional dele. E o professor Alexandre Coelho, que é mestrando em Direito Processual Civil pela USP, advogado e nosso pesquisador aqui do Observatório da Macrolitigância Fiscal. Então, eu passo a palavra aqui agora, mais uma vez agradecendo a todos os nossos convidados, ao professor Daniel Mitidiero. Muito bem. Meu querido amigo Tiago, é uma alegria te ver de novo. Eu estou vendo o Tiago praticamente todos os dias essa semana, então não podia terminar a semana sem ver o Tiago. Então, ontem estávamos juntos na Bradit e, enfim, quero te dizer que é uma grande alegria estar aqui contigo novamente. Meu querido Paulo Mendes, um queridíssimo amigo também, que bom poder te ver e debater contigo. Tenho saudades do tempo que você morava em Porto Alegre. A gente podia conviver mais de perto, mas também fico muito feliz com os enormes voos que tu tá alçando, que você está alçando em Brasília e especialmente no Supremo Tribunal Federal. Eu quero também cumprimentar o Rafael e o Alexandre. Eu já os conheço de outros encontros, também li o ensaio que ofertaram, eu fiquei bastante feliz a gente poder debater esses temas que são realmente muito importantes. Bom, indo direto ao ponto, eu quero colocar, em primeiro lugar, duas distinções que me parecem fundamentais, para, a partir dessas distinções, fazer algumas conclusões a propósito do tema da alteração do precedente e a maneira pela qual repercute ou não no plano da coisa julgada. A primeira distinção que me parece fundamental, e que eu venho trabalhando há algum tempo, inclusive é objeto do meu livro mais recente, que vai sair agora em abril, é a distinção entre modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, que está lá no artigo 27, que está lá no artigo 11, tratam do processo objetivo do controle abstrato de constitucionalidade. Uma coisa é a modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, da superação para frente do precedente, que está no artigo 927 do Código de Processo Civil. E, de algum modo, poderia também ser compreendida como contemplada no artigo 24 da LINDB. Então, eu gostaria de fazer uma distinção preliminar e uma crítica à legislação brasileira ou à maneira pela qual a legislação brasileira vem sendo lida no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade constitui nada mais, nada menos do que uma moderação dos efeitos retroativos, a fim de preservar atos inconstitucionais praticados antes do juízo
de inconstitucionalidade, mas cuja decretação de nulidade causa um maior prejuízo à Constituição e aos direitos fundamentais. Quando eu me refiro à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o que vem à cabeça são dois casos emblemáticos do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, que todo mundo conhece e é muito citado, é o do município de Luiz Eduardo Magalhães, e um outro que não é tão conhecido, é um caso da saúde pública do Espírito Santo, né, em que determinados profissionais de saúde foram contratados sem licitação para fazer frente à primeira epidemia da H1N1. O Supremo Tribunal Federal, nos dois casos, chegou à conclusão que nós tínhamos uma inconstitucionalidade, mas manteve vários atos praticados com base na lei inconstitucional, porque chegou à conclusão que desfazer as relações jurídicas que ali se estabeleceram seria afronta maior à Constituição e aos direitos fundamentais, aos direitos fundamentais ali envolvidos. Estou dizendo isso porque o artigo 27 da lei da DIN da DC, em certa medida também o artigo da DPF correspondente, falam em modulação de efeitos no excepcional interesse social. Isso é lido no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, como excepcional interesse público. E muitas vezes lido como excepcional interesse público secundário. Ou seja, evitar rombo no cofre do erário. Este é um requisito totalmente impertinente. Modulação de efeitos no juízo de constitucionalidade, a meu juízo, só está autorizada dentro do Estado de Direito, preocupado com direitos fundamentais, quando a moderação na retroação dos efeitos for favorável aos direitos fundamentais. O que significa dizer, na seara tributária, favorável ao contribuinte. E jamais pode premiar a prática de um ato, a promulgação de uma lei inconstitucional, permitindo um verdadeiro tucoque, a apropriação do direito por aquele que viu o direito nascer com as mãos sujas. Essa é uma situação. Essa não é a situação sobre a qual nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar sobre uma outra situação. E por isso eu começo fazendo essa distinção. Porque a modulação de efeitos em controle de constitucionalidade jamais pode aproveitar ao poder público, do qual emanou a legislação eivada de inconstitucional. Jamais. Agora, uma situação diferente, e o Paulo, como bom baiano, vai já usar uma expressão que eu sei, que ele já utilizou aqui no nosso cafezinho virtual, a situação da superação para frente do precedente, ela é um pouco diferente. Porque aí, o que está em causa é basicamente o princípio da segurança jurídica e da igualdade entre todos. E aí a segurança jurídica, notadamente, pode também ser titularizada pela União, pelos estados, pelo município. E aí nós temos uma situação um pouco diferente que precisa ser analisada. Então, é preciso se dar conta, né, que em ambas as situações, modulação de efeitos e superação para frente, questões ligadas ao interesse público secundário não entram em jogo. Não há possibilidade de eu colocar na balança o rombo ao erário como um elemento para superação para frente. Mesmo utilizando um argumento que apareceu no case law do Supremo Tribunal Federal, que através do orçamento público nós temos condições de implementar políticas públicas
voltadas a direitos fundamentais, que é um argumento que vem sendo desenvolvido pelo ministro Fux, pelo ministro Barroso. Não. Com todo respeito, né? Data máxima vênia. O que realmente entra em jogo aqui são razões de segurança jurídica, razões para confiar em um determinado precedente superado e igualdade desde o ponto de vista do tempo. É isso que está em jogo aqui. E levando em consideração esta situação, né, que eu vou analisar o artigo 927, parágrafo 3º, desde o ponto de vista da igualdade. Ou seja, a Fazenda Pública pode ver protegida um precedente a seu favor? Pode, mas não por questões ligadas ao interesse público secundário, não sob o argumento do roubo, mas sob o argumento de que havia um precedente anterior, e aí nós temos que discutir o que é precedente, podemos fazê-lo depois, e que esse precedente despertou confiança. Aí sim, pau que bate Francisco, bate em Chico, para usar uma linguagem mais baiana, que o Paulo já havia nos adiantado, que ele vai vir para cima da gente com essa. E também é do jogo, mas é importante que se coloque isso desde o ponto de vista de razões jurídicas e do debate jurídico que se coloca. Então, essa é a primeira distinção que eu gostaria de trazer aos colegas, às colegas. Eu gostaria de deixar isso absolutamente grifado. Nós temos que distinguir modulação de efeitos de superação para frente e perceber que interesse público secundário não tem absolutamente nada a ver com nenhuma dessas duas técnicas. Então, o que está escrito na legislação brasileira em termos de interesse social, excepcional interesse social, só pode ser compreendido como excepcional interesse em que se preserve a segurança jurídica e a igualdade de todos perante a ordem jurídica. Nada mais, nada menos. A favor ou contra a Fazenda, no segundo caso, da superação para frente do precedente. Bom, dito isso, a segunda distinção que eu quero estabelecer aqui diz respeito à existência de uma categoria de precedentes que, pelo seu caráter estruturante, não sei se parou aí agora a gravação, pelo jeito parou. Voltou. É a tecnologia, né? Maravilhas da tecnologia. Então, voltando, a segunda distinção que eu quero fazer é entre aquelas categorias de precedentes que estruturam um determinado sistema jurídico. Então, nos Estados Unidos, é muito comum a gente fazer uma distinção entre precedentes e superprecedentes. Então, por exemplo, para dar lembrar um caso que a doutrina americana sempre cita, né? O Marbury versus Madison, né, que instituiu o Judicial Review em 1803, não é um precedente como qualquer outro, porque é um precedente que estrutura o Estado de Direito, o Rule of Law americano. Estou lembrando isso porque a súmula número 343 retrata um superprecedente. E aqui eu faço também uma distinção, né? A gente não pode confundir decisão, precedente e súmula, né? E se eu quiser colocar no mesmo nível, eu posso colocar súmulas e teses. Então, no mesmo nível, né? No mesmo nível de abstração, não no mesmo nível de autoridade, né? Então, a súmula número 343 retrata razões oriundas de precedentes, cujas razões são extraídas da decisão de um caso. Então, se eu quisesse ser um pouquinho mais refinado, eu diria que uma súmula é uma meta-linguagem. A decisão é uma linguagem, um discurso, um enunciado para decidir um caso. Um precedente, né, é uma linguagem, é um discurso, é um enunciado formado a partir das razões da solução de um caso. Então, é um enunciado sobre um enunciado. É uma metalinguagem. A súmula é uma meta-linguagem. Por quê? Porque é um enunciado que se forma a partir de um precedente. Enquanto no precedente eu necessariamente tenho fatos considerados, na súmula os fatos desaparecem.
mas eu necessariamente preciso ler a súmula à luz do precedente, para poder ter condições de avaliar o seu alcance. Mesma coisa eu poderia dizer com relação às teses. As teses constituem meta-meta-linguagem, né? Porque é linguagem sobre linguagem sobre linguagem, né? O que o Supremo faz, quando termina de julgar um recurso extraordinário com repercussão geral, é uma tentativa empática de enunciar a ratio decidente de um caso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Como em toda atividade humana. Bom, estou dizendo isso porque a súmula número 343, e aí entro, de fato, no meu tema, a súmula número 343, na minha avaliação, não regula um tema ligado à modulação de efeitos em decisão de inconstitucionalidade, não é este o tema. A súmula 343 regula um problema de mudança no precedente, de alteração do precedente. É o tema que nós estamos tratando. E, especificamente, trata de um tema específico dentro da mudança do precedente, qual seja a existência ou não de eficácia rescindente do precedente de forma retroativa sobre a coisa julgada. Esse é o tema que nós estamos tratando. E esse tema que nós estamos tratando está resolvido no direito brasileiro, né, desde 1963. A súmula número 343 é de 1963, é da primeira leva das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, reflete as raciones decidente de vários julgados anteriores do Supremo Tribunal Federal. E, basicamente, esta súmula constitui um super precedente. E constitui um super precedente porque reflete uma opção do Estado de Direito, que é a opção pelo princípio da segurança jurídica e da irretroatividade do direito. Então, isso é muito importante. A súmula número 343 é um super precedente. E é um super precedente porque ela reflete uma opção por um dos fundamentos do Estado de Direito, que é a segurança jurídica, que é o princípio da segurança jurídica. Notadamente, irretroatividade do direito, sob situações juridicamente consolidadas. Bom, mas, no entanto, por que se isso é verdade, e se isso parece tão simples, né? Se isso é verdade e se isso parece tão simples, por que a gente começou a discutir ao longo, né, da década de 80 e depois retomamos no início dos anos 2000 um intenso debate sobre a aplicabilidade da súmula número 343? Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu, na minha avaliação, por um equívoco manifesto. Um equívoco manifesto. E esse equívoco manifesto, ele pode ser apreendido com a leitura de 3 casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, 4. Tá? A gente consegue rastrear, né, esse equívoco manifesto em 3 casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro caso, vejam que a súmula 343 é de 63. Tá? Primeiro caso em que ela começa a ser desgastada é num caso chamado Carrijo, julgado em 1980 pelo ministro Soares Munhoz. E esse caso Carrijo, julgado em 1980 relatado pelo ministro Soares Munhoz, ele tem um coração um pouquinho mais antigo. O coração um pouquinho mais antigo que é determinante, e não é por acaso, está num caso chamado Delmaço, de 1977, cujo relator é ninguém mais, ninguém menos do que Moreira Alves. Vejam que as coisas vão começar a se encaixar agora. Depois de Carrijo, 1980, um outro caso importante, ainda da década de 80, é o Marquês da Silva, que é de 1983, relatado pelo ministro Rafael Maia. E depois dessa onda, vamos colocar assim, o tema da súmula 343 volta à baila
com ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Gilmar Mendes, fã declarado do ministro Moreira Alves, como todos nós sabemos, num conhecido caso chamado Rio do Sul, julgado em 2002. Toda essa agitação, né, depois só vai terminar, como a gente sabe, com o caso Metabel, em 2014, que foi reafirmado agora em 2021. Mas toda essa agitação do Supremo também acabou ecoando no Superior Tribunal de Justiça. E esse eco no Superior Tribunal de Justiça, a gente vai ver, começa em 2007, com o caso Freire Engenharia, relatada pelo ministro Teori, não por acaso relatada pelo ministro Teori. Depois é reafirmado em Franco, em 2008, relatado também pelo ministro Teori, e é ampliado em Dimon do Brasil Tabacos, em 2009, na Corte Especial, relator ministro Ari Pargendo. E depois é superado só em 2015. E, sim, pá de cal com metal green em 2019. Todos os casos da área tributária, a maioria desses casos são casos da área tributária, não por acaso. Como é que começou essa história? E eu pretendo não cansá-los muito, porque sei que temos tempo aqui. O que aconteceu foi o seguinte: a súmula 343 estava lépida e faceira, tá? Até que um belo dia, em Carrijo, 1980, se disse o seguinte: olha, na verdade, a gente não pode se contentar com uma interpretação razoável da Constituição. Então, toda vez que o Supremo Tribunal Federal chegar à conclusão que determinado dispositivo é constitucional, inconstitucional e houver coisa julgada anterior desconforme, é preciso impor o precedente do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição, e aí vem porque a Constituição não admite apenas respostas razoáveis. Porque pensar na Constituição com o paradigma, com o estándar das respostas razoáveis, enfraquece a supremacia da Constituição, que exige respostas corretas, aplicadas para todas as pessoas em nome do princípio da igualdade. Foi isso que foi decidido em Carrijo, 1980. Só que Carrijo pegou um caldo de cultura que começou mesmo em 1977, nesse caso Delmaço, que eu acabei mencionando, relatado pelo ministro Moreira Alves, em que se procurou superar a súmula número 400 do Supremo Tribunal Federal. Porque se imaginou que a súmula 400 do Supremo Tribunal Federal era a irmã gêmea da súmula 343. A súmula 400 do Supremo Tribunal Federal dizia o seguinte, que não cabia recurso extraordinário, vejam, não tratava de ação rescisória, que não cabe recurso extraordinário contra a decisão que deu razoável interpretação à Constituição pelo TFR e pelas cortes locais. É isso que estava dito na súmula 400. E aí o Moreira Alves disse o seguinte, não, mas um pouquinho, isso aqui está errado. Porque é justamente função do Supremo dizer qual é o significado da Constituição. E, de fato, Delmaço, em 1977, tem essa ratio. Isso está correto. E por isso que se derrubou a súmula 400. Porque, justamente, o recurso ordinário visa a fazer com que o Supremo possa se pronunciar sobre o significado da Constituição. Acontece que a súmula 343 não tem nada a ver com a súmula 400, porque são instrumentos diferentes. Enquanto o recurso ordinário pressupõe uma lide pendente, um processo pendente, e, portanto, não há proteção a uma situação juridicamente consolidada, a súmula 343 pressupõe justamente a existência de uma situação juridicamente consolidada, que é conhecida pelo contribuinte e pela fazenda, para usar termos tributários, em que o contribuinte e fazenda confiam e conhecem.
E, portanto, naquele checklist assim, da segurança jurídica que o professor Humberto Ávila nos oferece, né? Cognoscibilidade, estabilidade, confiabilidade, efetividade, a súmula 343 fecha os 4. De modo que pensar que um precedente otorga de significado ao direito pode retroagir sobre a coisa julgada significa equivaler, né? É tábula rasa. Significa praticamente imaginar que a lei pode ter eficácia retroativa e deveria ter sido considerada em uma situação perante a qual ela inexistia. E é por isso que a gente não pode assimilar a súmula 400 à súmula 343. No entanto, o Supremo assimilou a súmula 343 à súmula 400. Isso deu origem à Carrige, em 1980, e depois deu origem à Marquês da Silva, em 1983. E o que fez o ministro Gilmar em 2002? Pegando o argumento da supremacia da Constituição e da resposta correta, que deveria ser a resposta prevalecente na Constituição, e da igualdade de todos, ele disse o seguinte: olha, depois que o Supremo falou, não interessa se há coisa julgada, pode retroagir sobre a coisa julgada, porque todos têm direito à mesma resposta constitucional. O problema todo é que esse tipo de raciocínio, com a máxima vênia, ignora a matriz argumentativa do direito. E o fato de que, ao longo do caminho, algumas situações vão se consolidando, outras não. E aquelas situações que vão se consolidando são protegidas pela segurança jurídica, porque inexistia um precedente que poderia ser considerado ao tempo da formação da coisa julgada. E permitir a retroação do precedente é nada mais, nada menos do que criar uma coisa julgada sob cláusula resolutiva, ou seja, uma coisa julgada que não é coisa julgada, que, portanto, não existe. Nada obstante, o STJ achou legal. Disse: olha, tá aí, vamos deixar de aplicar a súmula 343 em matéria constitucional. E o ministro Teori Zavascki, que tinha um trabalho sobre o tema jurisdição constitucional, eficácia da sentença na jurisdição constitucional, resolveu aplicar isso em matéria constitucional no STJ. E fez mais. Lá pelas tantas, que a própria lei federal, não só a Constituição, admitia uma única resposta e que essa resposta deveria ser objeto de retroativação, de retroação sobre a coisa julgada. Bom, o problema todo, como a gente pode perceber, né, e aqui me encaminho para o final desse primeiro bloco das minhas considerações, depois a gente pode debater esse tema, é que não dá para tratar situações em que há coisa julgada em situações que não há coisa julgada. Porque isso eu vou quebrar um princípio básico de igualdade. A igualdade pressupõe que eu trate situações iguais de maneira igual e situações diferentes de maneira diferente. Se não há coisa julgada, eu posso retroagir o precedente, porque não há proteção, segurança jurídica a ser, a princípio, protegida. Porque outras razões podem levar à proteção. Agora, sem dúvida alguma, eu não posso permitir a retroação do precedente sobre a coisa julgada, sob pena de abolir um superprecedente da ordem jurídica brasileira, qual seja aquele que assegura a segurança jurídica entre nós. Então, basicamente é isso, pessoal, assim, para a gente começar a nossa conversa, eram essas distinções que eu queria marcar, era essa história que eu queria contar, e fico, assim, ansioso para escutar os meus queridos amigos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bem, professor Daniel, nós que agradecemos pelo amplo histórico, arco evolutivo dessa jurisprudência que foi bem elucidada pelo senhor. Eu acho que aguardaremos com muito entusiasmo esse livro que se avizinha sobre modulação.
dado que a nós foi uma grata surpresa o livro sobre reclamações constitucionais, que o senhor publicou recentemente, dado que isso modificou completamente o paradigma do tipo de prestação jurisdicional que o STF tem feito, à medida em que os áreas foram concentrados na presidência e modificou um pouco em termos de complexidade do trabalho de um servidor médio, e as reclamações, de fato, elas aumentaram muito a quantidade. Eu acho que, em termos gerais, eu acho que foi bem exauriente a sua fala inicial, seja ao começo, né, aqui lembrando também o professor Humberto Ávila da supremacia do interesse público, né, como nós teríamos que desconstruir a partir disso, identificando, tanto no caso do Espírito Santo, da Defensoria, mas também no caso do Luiz Eduardo Magalhães, a gênese de uma construção sobre modulação de efeito. Eu acho que esses casos realmente precisam ser estudados, principalmente do aspecto tributário, porque nós tivemos um caso idêntico ao Luiz Eduardo Magalhães, que o Congresso, primeiro, ele restringiu a criação dos municípios, aquilo é a razão eminentemente fiscal, fundo de participação dos municípios, e depois convalidou tudo, a despeito do STF. Isso ocorreu também na emenda 42, sobre o adicional de CMS, os produtos supérfluos, que não havia lei, e a lei geral, né? Então os estados começaram a cobrar. Ocorreu a mesma coisa com o ICMS exportação permite, que foi desonerado, né? Então, são várias questões que realmente elas precisam ser bem equalizadas, né, sobre risco de superrelativização desse argumento do rombo horário, né? Porque, de fato, nós temos uma experiência muito ruim, que foi a questão dos expurgos inflacionários, que, a partir disso, dado que desequilibraria as contas naquele ano, se criou um imposto, que foi o adicional de CMS, de FGTS. E depois disso se mudou a destinação do imposto, a Lei Complementar 110. Então, ao invés de modular, se criou um imposto. Aí esse argumento sempre vem para aqueles que são ministros mais afeitos às finanças públicas, no sentido estão modulando justamente para não gerar esse tipo de situação. Então, essa bem colocação que o senhor colocou, acho que ela começa a desenhar parâmetros dogmáticos mais sólidos, né? E também muito me impressionou, né, a reconstrução relativa à diferenciação entre a súmula 343 e a súmula 400 do STF, porque, de fato, elas são interpretadas no mesmo contexto, né, que é da interpretação inconstitucional, mas razoável, na medida em que, tanto no caso do tema, né, da repercussão geral, o ministro Teori traz um longo voto divergente, que foi acompanhado pelo ministro Gilmar, e também seria acompanhado pelo ministro Celso, mas acho que ele não participou, salvo o melhor juízo, nesse sentido, né, da interpretação. Mas são problemas diferentes, né? Porque o STF, em um momento, ele está em dupla condição. Uma hora ele é um poder republicano, junto ao restante do sistema político, aí os problemas do 58-10, da suspensão ou não do julgado pelo Senado, isso é uma temática, mas outra condição dele é quando ele é cúpula do judiciário, né? Porque essa súmula 400 e a súmula 285 do STF, elas vêm nesse sentido. A 285 fala que, se a arguição de constitucionalidade não for razoável, não se conhece do recurso extraordinário. Então, na verdade, nós estamos discutindo discricionariedade judicial para conhecer ou não de recurso, para lidar com volume processual. Então, de fato, não à toa que o senhor coloca o primeiro caldo cultural em 1977, que foi o ano que ocorreu a reforma do Poder Judiciário, junto com o pacote de abril, né? No sentido que, a partir disso,
nós tivemos a arguição de relevância, nós tivemos a avocatória, né? Então, para lidar com isso, dado que o STF não admitia perder o espaço que foi ocupado pelo STJ. A principal derrota dos ministros do STF na Constituinte foi a criação do STJ. Então, isso tudo está envolvido ali em toda a década de 65, pelo menos desde 65 até 88. Realmente é muito feliz que o senhor tenha feito esse arcabouço institucional, né? Feitas as considerações que foi mais pela minha empolgação do que exatamente, eu passo a palavra ao Alexandre Coelho, né, que ele é mestrando na USP, já especialista em Direito Tributário pela FGV, é assistente de docência na PUC de São Paulo e nos traz uma brilhante reflexão, um aporte doutrinário. Por favor, Alexandre. Professor Rafael Fonseca, primeiramente eu aproveito a oportunidade para agradecer essa porta aí de acesso acadêmico, de pesquisa, né, juntamente também com o professor Tiago Conde Teixeira, assim como o professor Paulo Mendes, e os professores Lucas Bevilacqua, né, que por questão não pôde participar hoje, e da professora Janete Ricken, né, que compõe aí a coordenação do nosso Observatório de Macrolitigância Fiscal, em conjunto com o grupo de pesquisas Adito Iuris, né, de processo civil, também de IDP. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao professor Daniel Mitidiero por ouvir as palavras desse aluno, né, que tanto se inspira nas suas obras, né, e dizer que a minha missão é quase que impossível, né, porque falar depois desse mestre quase impossível trazer algum elemento novo que já não foi debatido. Inclusive, as minhas duas perguntas que estavam aqui engatilhadas foram superadas, já esclarecidas, né, sobretudo em relação a quais seriam os limites dessa coisa julgada, né, que contraria o precedente ou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a segunda, quais seriam as barreiras, né, a súmula 343, né, excetuada, obviamente, a hipótese da relação jurídica de trato continuado. Né? Professor, quanto à relevância do tema, né, sobretudo no cenário, né, tributário, é fácil destacar não só a massificação dos conflitos e a necessidade de interpretação uniforme destes, especialmente nos conflitos federais, no qual a legislação é a mesma, e nós temos 5 tribunais regionais analisando, depois o Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, mas também em relação aos reflexos à crise de efetividade do judiciário, né? Algo que já vem sido analisado desde o projeto Florença, né, de Capelletti junto com Brian Garth, né, e depois analisado pelo professor Kazuo Watanabe, não essencialmente no aspecto tributário, mas no aspecto de acesso à ordem jurídica justa, né, não basta o judiciário analisar o conflito, mas efetivamente pacificá-lo, né, e dentre os reveses dessa massificação de conflitos, por vezes não adequadamente pacificada, nós temos o binômio custo-duração, definido pelo professor Marcato, temos a resistência ao cumprimento voluntário do pronunciamento judicial, né, pelos contribuintes e por aí vai. Temos também o autocongestionamento do judiciário, superando 90%, né, isso conforme os dados extraídos até do judiciário, do Justiça em Números, assim como também dos dados da PGFN em Números, que trata sobre a eficiência da atividade de recuperação de créditos fiscais, né, e outros temas e outros pontos também, dentre os quais a complexidade da própria legislação, que é um dos fatores, um dos reveses negativos a essa estabilidade jurisprudencial, né, isso acaba ferindo essa estabilidade, né, e aí como consequência, como o professor disse, acaba também mitigando a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade do direito, como o professor Humberto Ávila também traz, né. Em relação à análise da súmula 343 e a súmula 400,
eu sigo a mesma orientação, e acredito que há alguns pontos também que estão sendo discutidos na doutrina, que estão relacionados também ao avanço das teorias que o professor mencionou, de transcendência dos motivos determinantes, né, e a máxima interpretação constitucional. Né, isso, óbvio, o início dessas discussões jurisprudenciais, né, doutrinárias, deu-se no código anterior, e hoje, com a teoria de precedentes, retoma, né, ganha força, justamente por conta do artigo 927 e os seus reflexos. Né. Professor, a minha dúvida, ela está relacionada não apenas à hipótese de superveniência de precedente do Supremo Tribunal Federal, mas, efetivamente, quais seriam os limites, né, para a superação da coisa julgada, né, na decisão exequenda, quando o precedente do Supremo Tribunal Federal foi proferido em controle difuso, né, mesmo que sem orientação anterior. Né, então, porque a doutrina ela já discute, a própria jurisprudência já discute a questão da barreira da súmula 343, quando o precedente está de acordo com a interpretação do Supremo. E quais seriam as outras hipóteses, se é que existem, né? Poderia o Supremo, por exemplo, por conta do excessivo lapso temporal entre o julgamento de mérito e eventual análise de embargos de declaração, caso essa decisão posterior seja mais restritiva àquela que o judiciário vem adotando, com base nesse julgamento de mérito, poderia discutir-se eventual ação rescisória? Né? Caso no julgamento de embargos o Supremo acabe, de certa forma, atribuindo natureza infringente, né? Óbvio que seria excepcionalidade, mas caso isso aconteça, seria possível discutir-se a possibilidade de ação rescisória daqueles contribuintes que já possuem o trânsito em julgado, inclusive em decorrência da própria morosidade, para julgamento do tema em repercussão geral? Bom, obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Rafael foi super gentil comigo. Eu espero que, enfim, a nossa tarefa na doutrina é tentar contribuir para ter critérios, né, e tentar, assim, ajudar, na medida do possível, a todos nós termos um país melhor. Eu acho que todos nós aqui estamos preocupados em ter um país melhor, e eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal também está preocupado em promover justiça fiscal, direitos fundamentais, segurança jurídica. Então, acho que é muito importante a gente dizer isso e reconhecer, né? E assim que sair o livro de modulação, eu mando para vocês. O Thiago me cobra, tá? Thiago me cobra para eu mandar para o pessoal aqui que está participando. É um livrinho de 96 páginas que dá para ler no sábado de manhã. Eu escrevi pensando assim, o sujeito não tem muito tempo, dá para ler no sábado de manhã. E Alexandre, muito obrigado também pela tua gentileza e pelas tuas observações, porque, na verdade, tu me viabiliza, tu me oportuniza eu justamente tirar uma conclusão que é da mais alta importância, a meu juízo. Né? Se tudo que eu afirmei antes está correto, né? Então, uma conclusão que a gente tem que retirar é que o Código de Processo Civil brasileiro ele acabou incorrendo em duas inconstitucionalidades. O artigo 525, que trata lá dos embargos, da impugnação, né, ao título executivo fundado em inexequibilidade da obrigação em face da inconstitucionalidade, permite uma espécie de ação rescisória posterior ao trânsito em julgado. Artigo 525, se eu não me engano, parágrafo 15. E depois lá, quando a Fazenda está do outro lado, também o artigo 535, parágrafo 8º, permite essa ação rescisória retroativa sobre a coisa julgada. Esses dois dispositivos, a meu juízo, são inconstitucionais. Não há como fazer retroagir precedente sobre a coisa julgada. E, a meu juízo, isso não é possível nem para beneficiar o contribuinte, nem para beneficiar a Fazenda. Então, aí, para homenagear o Paulo aqui, né, e toda aquela baianidade,
aquela simpatia, porque os baianos não são fáceis, eles fazem esse jogo assim para já envolver o sujeito, né? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Eu acho que, nesse particular, o que não permite a retroatividade é a segurança jurídica, não tem nada a ver com o erário, né? Esse é um argumento que tem que desaparecer, no meu juízo, né? Porque o enriquecimento da sociedade é o enriquecimento do Estado. A gente precisa saber disso. E o direito precisa vir com mãos limpas, né? Ninguém pode ter justificada uma arrecadação a partir de uma inconstitucionalidade por si cometida. O que é diferente, acho que é bom que se diga, quando a Fazenda tem precedente a seu favor, tem uma coisa julgada a seu favor, ou tem simplesmente uma coisa julgada a seu favor, e aí é superveniente um precedente desfavorável à Fazenda. Bom, são situações diferentes. Eu tenho a alegria de poder advogar com vários colegas. Eu não sou tributarista, né? Eu sou um processualista. Deus não me iluminou na hora e não me levaram. Ninguém tinha me dito que a vida de tributarista é que nem essa do Tiago, que nem a de vocês. Ninguém tinha me dito que a vida é que tipo a do Humberto, assim. Ninguém tinha me dito isso. Eu não sabia, né? E aí não fui para o tributário, fui para o processo civil. Mas, pelo menos, como processualista, eu posso me relacionar com pessoas de diferentes práticas de direito material, né? Então, por exemplo, também isso é muito comum em servidor público, né? Em servidor público, volta e meia, aparecem problemas relativos à formação de precedentes contrários a coisas julgadas, favoráveis ou não aos servidores. E volta e meia o pessoal me pergunta, Daniel, agora tem um precedente que é a nosso favor. Vamos desconstituir a coisa julgada? Não vamos. Não vamos, porque não dá, né? Porque, assim como também não vai dar quando o precedente for desfavorável a nós, que é a regra, né? A regra é quando o precedente chega e é desfavorável. Também não dá. Súmula 343. Então, sim, sendo bem franco, Alexandre, na minha avaliação é isso. A coisa julgada, ela é sagrada. O que pode acontecer é a coisa julgada ter a sua eficácia neutralizada para o futuro. É uma situação distinta, né? O Paulo tem um livro sobre isso, coisa julgada e precedente. O precedente é, para todos os efeitos, uma norma jurídica nova e pode fazer cessar a eficácia da coisa julgada. Bom, quando isso? Quando apareceu o precedente, quando a Fazenda propõe uma ação para isso, no trânsito em julgado, bom, aí a gente pode discutir, né? Mas fato é que eu posso neutralizar a eficácia, né, da coisa julgada. Agora, não posso desconstruir a coisa julgada, rescindir a coisa julgada, né? Eu acho que isso é muito importante, são distinções importantes e que tenho certeza que fortalecem o Estado de Direito entre nós. Mas é isso, Alexandre. Não sei se eu respondi, mas é a maneira pela qual eu vejo o problema. Nesse caso, então, no caso de cumprimento, até a manutenção da coisa julgada, ela seria uma forma, de fato, de valorização da segurança jurídica, sobretudo no aspecto do contribuinte, que, por vezes, fica anos aguardando o pagamento de um precatório e pode ser surpreendido nesse entretempo com uma alteração de entendimento, que, em tese, faria tornar quase que inócuo o seu pagamento. Inclusive, a professora Juliana Furtado, professora da Fundação Getúlio Vargas, possui um artigo sobre o ponto e trata que seria a recidibilidade, se houvesse, seria aceitável até, por exemplo, a expedição da ordem de pagamento ou do próprio precatório, né? Senão haveria uma valorização, né? Ou até a instituição de provisoriedade a coisa julgada, né? Os contribuintes ou a própria Fazenda manteriam a recorribilidade ou a própria resistência ao cumprimento do pronunciamento judicial, aguardando, em certo momento, a alteração de jurisprudência, né? E isso vai contra todo o trinônimo de estabilidade, previsibilidade, né? E própria adequação do direito à finalidade que se põe, né, o julgamento em repercussão geral, que é justamente trazer a interpretação definitiva do Supremo em relação à matéria e pacificar aqueles conflitos massificados. É isso. Não, Alexandre, mas deixando bem claro isso, porque eu acho que é importante. Na minha avaliação, uma vez formada a coisa julgada, o precedente superveniente não se aplica. Não importa se está expedido ou não precatório ou não está, tem que se manter a eficácia do precedente.
O que eu posso é para o futuro neutralizar se for uma relação continuada. Mas aquilo que foi vencido, né? Então, acho que isso é muito importante da gente ter presente. Mas, enfim, só para, né, deixar claro, porque é realmente um ponto importante. Eu vejo, professor, com toda a reverência aí aos estudos e tudo que eu venho acompanhando, que talvez a saída fosse efetivamente o gerenciamento adequado dos processos, né, a ponto de identificação das demandas repetitivas, o imediato sobrestamento dos temas, né, e tantas outras técnicas disponíveis aos magistrados que podem permitir maior uniformidade e segurança nesses julgamentos, né. Hoje o Supremo, na verdade os tribunais regionais, de certa forma, têm sobrestado os processos relacionados ao tema 69 do Supremo Tribunal Federal, né, que fala sobre a exclusão do ICMS, mas por um grande lapso temporal, houve essa ausência de qualquer manifestação, se haveria ou não a necessidade de sobrestamento. E muitos casos foram já transitados, alguns já tiveram os créditos habilitados perante a Receita Federal, e ainda assim existe uma verdadeira insegurança, não digo só os contribuintes, mas também acredito em relação à Fazenda, sobre qual vai ser o julgamento dos embargos, né? Se haverá uma certa infringência, limitação do cunho decisório, sobretudo porque alguns tribunais regionais já vem destacando qual seria o valor efetivamente a recuperar, se seria o valor destacado, de entrada ou saída, né, e considerando também a lei de introdução das normas de direito brasileiro, sobretudo o artigo 24, parágrafo único, eu vejo com certa cautela até os efeitos que essa decisão pode gerar para aqueles casos já transitados, não aqueles casos ainda em aberto, aguardando julgamento, como o professor bem disse, justamente porque alguns contribuintes, mesmo com o trânsito em julgado, às vezes ficam receosos de valer-se dessa decisão por conta de algumas circunstâncias históricas das quais as decisões foram alteradas, né, e houve não prejuízo ao contribuinte, mas a própria pacificação do conflito. Isso sem contar, inclusive, professor, aos casos em que há o julgamento do tema em repercussão geral ou recurso especial repetitivo, mas aquele precedente do qual se extrai as razões de decidir os fatos juridicamente relevantes para aquela decisão não são suficientes para a pacificação do tema. E aí você mantém a litigiosidade nos níveis administrativos, porque aí o contribuinte faz a interpretação do que é insumo ou não é, e o CARF, aí cabe ao tribunal administrativo tentar, de certa forma, ponderar qual que seria a orientação, né? Isso sem contar os casos que retornam ao judiciário, né, demonstrando a efetiva ausência de pacificação, e exigem novamente uma análise do tema. Não, é isso aí. Estou de pleno acordo. Eu acho que talvez a saída seja efetivamente o gerenciamento de processos, né, e sobretudo nos temas de natureza de ordem pública, a utilização das técnicas de tratamento de demandas repetitivas, assim como reguladas no Código, né. Inclusive, vou além, professor, e acredito que seria necessário também considerar retornar à análise do que já houve previsão anteriormente, sobretudo no regulamento interno do CARF, para o sobrestamento das demandas quando afetadas em repercussão geral ou repetitivo no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, né, de forma a trazer maior segurança não só nos conflitos judicializados, mas também aqueles que estão em vista de, né, porque, por hora, os contribuintes que tiverem conhecimento de que os temas estão aguardando julgamento no judiciário, em relação à própria estrutura de vinculação interna, né, vertical, dos precedentes exarados, eles vão manter uma certa insurgência, né, recorribilidade, né, ou resistência ao cumprimento da ordem, que, mais uma vez, retroalimenta esse ciclo de cultura de litigância, né, e faz valer aquela análise do Mark Galanter sobre o litigante habitual e o eventual, né. Por hora, o habitual que possui capacidade econômica a sustentar o binômio custo-duração vai acabar tendo acesso aos melhores resultados, né, justamente pela capacidade econômica de suportar
a relação de tempo para o julgamento. Eu acho que é a única intervenção que me seria cabível, sobretudo por conta da brilhante apresentação do professor. Então, retorno a palavra aos professores e, uma vez mais, agradeço pela oportunidade do debate. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professor Daniel, pelas respostas aí sempre lustras. Alexandre também, que tem um texto aí que foi passado a todos os nossos ouvintes, mas que fica aí à disposição, um texto muito bom, escrito com o professor Lucas, desse tema. E é lógico, quando o professor Alexandre Coelho fala de tema de 69, eu até me mexo. Aí eu lembro assim, você não pode falar, você é só moderador. Mas é lógico que é um tema que nos causa perplexidade a todo o mundo jurídico hoje. A imprensa fala em tese do século, eu acho que isso coloca... Não, lógico que o tribunal não é suscetível a esse tipo de pressão, mas o ministro abre aquele jornal ali e fica complicado para ele também, né? A tese do século, e a gente fica hoje numa questão onde a União precisa muito de dinheiro, né? E está precisando de dinheiro para questões caras, importantes de saúde pública, vacina, daí por diante. Então, realmente, a posição do julgador é algo importante e que deve ser um peso assim inacreditável. Mas, como o professor Daniel bem falou, assim, a questão da democracia, a questão do próprio direito e da essência do direito em si deve sempre ser preservada. E essa questão não pode existir não pode existir segurança jurídica, confiança sem coisa julgada, né? Penso eu, sem segurança nas decisões que já foram tomadas. Mas o meu objetivo aqui não é esse, eu vou passar agora para o professor Paulo Mendes, que é especialista nesse tema. O professor Paulo Mendes, inclusive, tem um livro, Da Coisa Julgada e Precedentes, Limites Temporais e Relações Jurídicas de Trato Continuado. Ele é editora pela RT, pela Revista dos Tribunais. Paulo Mendes ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do IDP, procurador da Fazenda Nacional, cuida do tema 69, e diversos outros temas, como coisa julgada, limitação temporal, enfim. Cuida do Supremo e cuida com muita competência e vale destacar aqui, apesar de ser... estávamos brincando aqui antes, apesar de ser do outro lado, é uma pessoa que sempre trouxe argumentos de forma muito honesta. Então, sempre trabalhou de forma muito transparente. E isso dá, perder e ganhar é regra do jogo, mas quando a advocacia vê que o outro lado também usa de honestidade, isso nos dá muita tranquilidade. Então, esse é o professor Paulo Mendes, a quem eu passo a palavra aí. Bom dia a todos, boa tarde já. É uma grande alegria participar desse evento, né, que é um evento que foi gestado pelos dois grupos de pesquisa, o Macrolitigância e o Aditus Iure. Nós estamos nessa parceria aí para nós discutirmos questões polêmicas, né, intrincadas do direito processual e do direito tributário, direito processual tributário, e a gente trazer essas reflexões ao longo do ano. A gente já começou muito bem com o ministro Gurgel, e eu acho que o nosso segundo passo não poderia ser melhor com o professor Mitidiero. Eu não poderia começar a falar sem fazer uma breve observação. Eu fui estudar no Rio Grande do Sul em 2009 e fui orientado inicialmente pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, uma das maiores referências no processo civil nacional. E chegando no Rio Grande do Sul, eu já conhecia o professor Mitidiero e fiz questão de me aproximar dos seus grupos de pesquisa. Eu não sei se você lembra disso, Dani, quando você estava em um grupo de pesquisa estudando teoria do direito, e eu fui assistir
a exposição do Daniel e a discussão com os alunos. Então, no final do grupo, eu me apresentei. Eu falei, olha, meu nome é Paulo, e eu falei, poxa, eu estou encantado com essas ideias. E eu me aproximei do professor Daniel pelas suas ideias. E muito das suas ideias na teoria do direito e esse encontro que ele faz entre teoria do direito e processo civil. E aquela aproximação fez com que, infelizmente, né, o professor Carlos Alberto teve que se afastar do programa e o professor Daniel, muito gentilmente, aceitou ser meu orientador do mestrado e seguimos no doutorado. Então, acho que uma palavra inicial importante é que eu comungo com absolutamente tudo que o professor Daniel falou, não porque ele foi meu orientador, né? Mas porque ele foi meu orientador por causa das suas ideias. As suas ideias me fizeram com que eu me aproximasse do professor Daniel e, para minha felicidade, ele aceitou me orientar. Então, hoje um grande amigo, né, Dani? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para a gente falar sobre um tema tão importante. E aí eu queria fazer brevíssimas observações, porque a gente está aqui hoje para ouvir o professor Daniel. Só para chamar a atenção do nosso grupo de pesquisa, Dani, sobre alguns pontos que me parecem relevantes. Como vocês perceberam, toda a teoria que o professor Mitidiero desenvolve nesse campo de coisa julgada, ação rescisória, ela tem por base uma teoria do direito. É uma opção de teoria do direito que adota premissas da natureza problemática argumentativa do direito, e isso proporciona divergência jurisprudencial, naturalmente, nós temos um período de divergência jurisprudencial, e diante desse período, que eu chamaria de uma natural movimentação interpretativa, depois nós temos a formação de um precedente. Durante esse período de natural movimentação interpretativa, nós, logicamente, temos a formação, a prolação de decisões e, eventualmente, a formação de coisa julgada. Então, perceba como isso é importante. A partir dessa premissa, o professor Daniel entende que a divergência jurisprudencial significa a adoção pelos juízes de interpretações razoáveis do ordenamento jurídico. Interpretações razoáveis. E interpretações razoáveis devem ser mantidas, inclusive depois da formação do precedente dos tribunais superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria jogar luz muito para essa circunstância. Eu sei que a gente já ouviu o professor Daniel, que é muito melhor para falar do assunto, mas como a gente está aqui, Dani, em um grupo de pesquisa, eu acho isso muito importante a gente enfatizar para mostrar o quanto que a teoria processual do professor Daniel Mitidiero é coerente com a sua teoria do direito, com a teoria do direito que ele adota. E esse tema é um tema riquíssimo no particular. Primeiro, chamar atenção para isso. E aí, ele coerentemente chega à conclusão de que a súmula 343 deve ser aplicada tanto para questões infraconstitucionais quanto para questões constitucionais. Queria fazer também uma observação que é a seguinte, que aí eu vou misturar, Dani, dois temas que você conhece profundamente. O Supremo Tribunal Federal, há anos, tem uma jurisprudência no sentido de que a súmula 343 não se aplica a questões constitucionais. Então, durante muito tempo, o Supremo entendeu, e esse é um objeto de crítica do professor Daniel, que a súmula 343 não se aplica a questões constitucionais. E na minha avaliação, esse entendimento ainda é aplicado hoje. Ainda é aplicado hoje. Nós tivemos um julgamento famoso
o tema 136 de repercussão geral, o RE 590-809, em que o Supremo disse o seguinte. Eu me lembro que eu estava no doutorado, Dani, quando teve esse julgamento, e a gente discutiu bastante à época. Até porque eu estava estudando coisa julgada. Acho que foi até antes um pouco, acho que foi no mestrado. E a gente discutiu bastante na época pelo seguinte: o Supremo disse, nesse julgamento, tema 136 de repercussão geral, não se aplica a súmula 343 em matéria constitucional, salvo se a coisa julgada foi formada com base em precedente do Supremo, é um entendimento consolidado do Supremo. Nessa situação, a coisa julgada se preserva e não há a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória. Então, vejam que esse foi um primeiro passo do Supremo Tribunal Federal para inviabilizar a ação rescisória, mesmo em matéria constitucional. Mas, na minha avaliação, a jurisprudência atual do Supremo ainda é no sentido de não ser cabível a ação, de ser cabível a ação rescisória em matéria constitucional. Então, aqui, a minha primeira pergunta ao professor Daniel é a seguinte: se o Supremo passar a entender que, na linha que você defende, que não cabe ação rescisória também em matéria constitucional, não seria o caso do Supremo modular os efeitos dessa decisão? E dizer, olha, daqui para trás, as coisas julgadas e as ações rescisórias que foram ajuizadas, as ações rescisórias que foram ajuizadas vão ser preservadas com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas daqui para frente, não poderia mais haver o ajuizamento da ação rescisória. E aqui tentando misturar um pouquinho dois temas que o professor escreveu recentemente. E uma última observação muito rápida também, mais para jogar luzes. Eu compartilhei com os colegas um estudo sobre, além do meu livro, um estudo da Procuradoria sobre relações jurídicas de trato continuado. E aqui eu compartilho também integralmente a opinião do professor Daniel, no sentido de que nós precisamos separar situações. Uma coisa é a rescindibilidade do passado. Outra coisa é o mundo jurídico depois do precedente. E aqueles cidadãos que têm coisa julgada, o que está para trás tem que ser preservado. Mas, depois do precedente, ele não pode ser uma ilha na sociedade. Ele não pode só ele pagar ou deixar de pagar o tributo. E dizer que esse tema, para minha alegria, ele está no Supremo Tribunal Federal com o número 881 e 885 e vai ser julgado em breve. Nós esperamos, que seja julgado em breve. E nós esperamos que o Supremo efetivamente diga isso. A ineficácia da coisa julgada após o precedente não tem nada a ver com desprestígio à coisa julgada, rescindibilidade de coisa julgada. Na verdade, é uma análise de uma segurança jurídica do ponto de vista macro. E, portanto, essa ineficácia ela prestigia a segurança e não viola a segurança. Professor Daniel, essas eram minhas observações. Eu falei até mais do que eu gostaria, porque a gente está aqui hoje para te ouvir. Meu querido Paulo, enquanto você falava, passava um filme na minha cabeça aqui. Eu me lembro claramente do professor Carlos Alberto, quando você fez a seleção para o mestrado, e ele conversou comigo e me disse, olha, tem um rapaz brilhante fazendo a seleção do mestrado, o nome dele é Paulo, ele é baiano,
aqui no Rio Grande do Sul. E é um sujeito formidável. E eu disse para ele, pois é, professor, ele também fez lá na PUC, e passou na PUC e passou na URGS. Naturalmente, ele vai escolher estudar com você e não comigo. E naturalmente, fez a escolha correta de estudar com o professor Carlos Alberto. Só que logo depois eu fui para a URGS, porque, enfim, o concurso foi logo em seguida, logo em seguida teve concurso, eu passei e já assumi lá no mestrado e doutorado também. E tudo isso passou como um estalo na minha cabeça e é uma lembrança muito afetuosa, porque o Paulo, de fato, iniciou como nosso aluno lá e acabou sendo um amigo íntimo, um amigo de casa. Enfim, é realmente muito bom poder estar contigo e poder debater esses temas contigo. E ele o que o Thiago disse é verdadeiro. Ele é um debatedor muito leal. O Paulo, ele faz questão de deixar claro o dissenso, porque eu acho muito importante isso, né? Eu detesto aqueles autores que fazem questão de falar difícil e escondem os argumentos, né? Eu acho que a gente precisa discutir claramente as coisas. E aí tem um problema aqui, Paulo, e indo direto também ao ponto, é o seguinte. Eu comecei minha exposição hoje falando sobre superprecedentes. E os superprecedentes são aqueles que estruturam, né, determinado sistema jurídico. Eu lembrei um exemplo dos Estados Unidos, que é o exemplo do Marbury versus Madison, né, que, como nós sabemos, é uma leitura que Marshall fez da Constituição dos Estados Unidos, mas não nenhum lugar da Constituição dos Estados Unidos está afirmado o Judicial Review. Isso veio em 1803, como nós sabemos. Claro que vinha da tradição do Common Law, porque isso já estava no Federalista, né, a Carta do Jay ao Povo de Nova York, em 1788. Isso já estava no Bonham's Case do Coke, em 1710. Mas, de fato, isso foi afirmado apenas em um precedente da Suprema Corte Americana, que é de 1803. Mas isso é tão fundamental para o sistema jurídico americano que é um super precedente. Ele não dá para abolir, né? E eu comecei dizendo que a súmula número 343 reflete um super precedente. Ela reflete um precedente que escancara o princípio da segurança jurídica. Bom, se isso é verdade, então a gente tem que começar a pensar, e eu acho que tu tem um ponto importante, e por isso estou dando o respeito devido a isso que tu disse, na minha avaliação, é saber se esse desgaste que a súmula 343 sofreu foi um desgaste suficiente a superar o precedente que ela encampa ou não. Porque essa é uma questão importante. Porque, vê bem, tu poderia me dizer o seguinte, Daniel, a partir da década de 80, com Carrijo, né, então a gente tem de 63 a 80, em que a súmula 343 espelha o princípio da segurança jurídica. Mas, na verdade, a gente tem a súmula número 343 como o garantidor da segurança jurídica em um direito pautado pela ideia de argumentação. E por isso que ela é um superprecedente. Porque o princípio da segurança jurídica estrutura o Estado de Direito. Agora, tu pode me dizer o seguinte, Daniel, de 1980, né, Carrijo, 1980, aí depois a gente tem lá Marquês da Silva, 83, e depois as coisas começam a ficar nebulosas, porque o Supremo, como você bem sabe, ele varia muito nessa matéria. E depois esse tema só volta à pauta em 2002 com o Rio do Sul, Gilmar Mendes. Então, na verdade, será que nós tivemos uma superação da súmula 343 ou nós tivemos alguns desgastes da súmula 343? Mas ela nunca chegou a ser superada. E por isso não pode suscitar uma modulação, uma superação para frente do seu entendimento. E eu vou te dar um outro exemplo, Paulo, que é um caso que eu estou trabalhando com o Thiago,
E também falando muito claramente, porque tu sabe disso também, né? Não tem por que a gente falar de meias palavras, que é o tema do conceito de serviço, que são situações muito diferentes. Eu não posso querer equiparar o conceito de serviço ao princípio da segurança jurídica. Eu não estou me referindo a um super precedente quando eu estou me falando ao conceito de serviço, vou deixar bem claro. Mas o conceito de serviço que foi encampado na súmula vinculante sofreu alguns desgastes em precedentes, mas foram desgastes. Será que foi... Tanto é que o Gilmar Mendes, quando enfrentou o tema, dizendo, olha, serviço não é mais algo que eu posso separar pelo fazer e o dar, categorias do direito privado, obrigacional. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso. Mas ele disse, mas por hora mantenho a súmula. Por hora mantenho esse conceito. O que ele fez tecnicamente foi fazer uma sinalização, dizer, olha, talvez isso aqui mude, mas não mudou. Então, a minha pergunta para ti, te devolvendo, a pergunta colocando aí uma pulga, será que os casos que foram postos no Supremo sobre a súmula 343 evidenciaram um desgaste, porque, afinal de contas, eu estou diante de um super precedente que estrutura o Estado de Direito? Ou será que, de fato, foram uma superação da ratio da súmula 343? É um tema, na minha avaliação, é desgaste. Mas, enfim, é um tema bonito. O Paulo, é muito bom conversar com o Paulo, porque ele é muito inteligente, né? E o sujeito que é muito inteligente, ele faz com que a gente pense coisas novas. E ele tá com essa cara porque tá rindo, porque ele acha que eu estou fazendo apequenamento retórico, mas não estou, é verdade mesmo. São perspectivas novas do problema, e é um problema central do Estado de Direito. Então, enfim, é tema de casa para o Supremo Tribunal Federal resolver. A gente tem encontro marcado, né? Dia 29. Eu ontem de manhã falei com o Humberto até sobre isso, o professor Humberto, a gente estava conversando um pouquinho, eu disse, olha, dia 29 tem encontro marcado. Não, tem encontro marcado. Eu vou estar assistindo, eu vou até ter com pipoca. Ninguém me convidou para a festa, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá torcendo. Hein, Thiago, o que tu acha disso? Eu não sei, Paulo, eu não quero te colocar numa saia justa, tu tem que responder alguma coisa em público, sendo gravado, e enfim... não quero uma resposta tua, não quero te colocar numa situação de saia justa. Só estou colocando o ponto para a gente pensar juntos, né? Aproveitando que a gente está conversando. Claro, claro. Então, só uma observação sobre o dia 29, eu prefiro não conversar, vamos deixar o dia 29. Sobre a questão teórica que foi colocada, me parece que eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é a função da doutrina tentar estabelecer critérios para a gente identificar se houve ou não esse desgaste do precedente. Acho que essa é a grande sacada que você trouxe e que eu acho que a gente tem que refletir a respeito. O que significa uma consolidação jurisprudencial que gerou uma base de confiança tal que merece uma modulação de efeitos? E o que significa aquilo que, como você está chamando, opera apenas um desgaste? Falando sobre a súmula 343. E aqui também refletindo, né, jogando ideias para a gente pensar. Será que o fato de que, de 1980 para cá, foram ajuizadas milhares de ações rescisórias e foram admitidas pela Fazenda e pelo contribuinte sobre matéria constitucional, não aplicando a súmula 343. Será que isso não seria suficiente para a gente entender que foi formada uma base de confiança suficiente para nós entendermos hoje que o ambiente normativo vigente
pela não aplicação da súmula 243 em matéria constitucional. Então, acho que essa é a grande função da doutrina nesse momento, né? Nós tentarmos estabelecer critérios. Nesse assunto, a gente tem esse elemento que tem que ser levado em consideração, né? O Supremo, pelo seu plenário, se manifestou algumas vezes. Mas, ao lado disso, nós temos uma movimentação judicial muito grande de ajuizamento de ações rescisórias, de admissibilidade de ações rescisórias e de provimento, tanto a favor quanto contra o contribuinte. Você falou um negócio que me parece muito relevante para a gente discutir esse tema, é que o resultado disso, meus caros, vai se aplicar para a Fazenda dos contribuintes. Nós estamos nos deparando com vários casos no Supremo que os contribuintes estão ganhando. Vários. E aí, diante dessas vitórias dos contribuintes, tem coisa julgada que ficou para trás. Então, o professor Daniel, com a habilidade que lhe é peculiar, trouxe uma imagem muito, muito, muito bonita, né? Depois de ele falar que a fazenda pública é a sociedade, e isso eu gostei muito de ouvir, dizendo que a fazenda pública somos todos nós, isso nas minhas palavras. O professor Daniel falou, não, vamos discutir isso de mãos limpas, né? Porque o direito que vai surgir a partir dessas nossas conclusões tem que se aplicar uniformemente para todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio, nós definirmos critérios para identificar se há ou não essa base de confiança a justificar a modulação. E só mais uma frase, só para não me estender muito, tá sendo julgado nessa semana. Nessa semana, começou ontem, o Thiago com certeza está acompanhando, um tema muito interessante, que é o tema 668 de repercussão geral. Não, desculpa, o tema 985 de repercussão geral, que é a modulação de efeitos na incidência de contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Esse tema é interessante a gente acompanhar pelo seguinte, há uma argumentação de que a decisão do STJ pode gerar uma base de confiança que sustente uma modulação de efeitos. Quando o Supremo, na narrativa dos contribuintes, diz que a matéria é infraconstitucional. Né? Então, vale a pena acompanhar esse tema em termos de modulação de efeitos. Esse tema começou hoje, o ministro Marco Aurélio negando, mas já esperado essa negativa de modulação pelo histórico do ministro Marco Aurélio. E aí, como o professor Paulo bem falou, aí os contribuintes se firmam, inclusive, em um repetitivo julgado, já pelo STJ acerca da matéria. Sem colocar aqui juízo de valor. Eu estou bem bonitinho aqui só na mediação para o Lucas não puxar minha orelha. Eu queria muito falar sobre esse assunto, mas a gente vai fugir do tema. Eu sou muito disciplinado, não quero ficar tratando de modulação de efeitos, né? Que o nosso assunto é rescisão. De repente, a gente chama o professor Daniel de novo para falar sobre modulação de efeitos, né? Mas agora, Dani, se você puder falar rapidamente, você já falou, né, sobre a questão da ineficácia prospectiva da coisa julgada. Mas, se você puder falar bem breve, como isso, na sua perspectiva, está de acordo com o ideal de segurança jurídica, eu tinha muito interesse em te ouvir. Você está sem áudio, né? Assim, a frase mais escutada, né? No último ano. Você está sem áudio. Na verdade, é o seguinte, Paulo, tu sabe que a gente concorda sobre esse tema, né? Isso é o objeto da tua dissertação de mestrado. Acho que tu resolveu bem esse tema como linha de princípio, porque é aquilo. A gente não pode imaginar que as soluções do processo, soluções que a gente está no processo, são soluções
infensas a compreensões que a gente tem a respeito do que é o direito e de como ele funciona. Então, para debater essas questões, eu costumo deixar muito claro, especialmente nos meus livros, porque eu acho meio chato ficar citando um monte de autor enquanto a gente fala. Mas, assim, nos meus livros eu procuro deixar bem claro quais são os autores que eu sigo e que muitas vezes eles não concordam com as consequências que eu retiro do pensamento deles. Mas isso é um problema deles. Esses dias eu debati com o Chiassoni, Pierluigi Chiassoni, que é um teórico do direito muito conhecido da Escola de Gênova, né? É um dos grandes autores, junto com Riccardo Guastini, ambos derivam da linha do Giovanni Tarello. Eu disse, olha, professor, pelo que o senhor está me dizendo aqui, pelo que eu estudo, assim, então, então. Eu disse, não, mas eu não concordo com esse se, então. Eu digo, não, tudo bem, não tem problema nenhum, mas é a maneira pela qual eu vejo o problema e como, na minha avaliação, está correto. E eu estou lembrando isso porque, como o Paulo bem mencionou, na minha compreensão do tema, o precedente é uma norma jurídica que é fruto da interpretação judicial a partir de fatos. É isso que é o precedente. Então, se o precedente é uma norma jurídica, ele tem um impacto na vida das pessoas equivalente, vamos colocar as coisas nos termos que elas são, equivalente à promulgação de uma lei. Então, a gente precisa ter presente isso para ver que, a partir do momento em que o precedente aparece, ele impacta para frente. Ele não impacta para trás. O precedente ele tem eficácia para frente. Ele não impacta para trás. E aí a nossa discussão passa a ser a seguinte. Se o precedente que impacta para frente, ele neutraliza a partir do momento em que ele é formado, a partir do momento em que a Fazenda Pública propõe uma ação para discutir o tema, a partir do momento que a Fazenda Pública propõe uma ação para discutir o tema e obtém uma antecipação de tutela, ou a partir do momento do trânsito em julgado da ação que a Fazenda Pública propôs para fazer valer o novo precedente para frente. Não é uma ação rescisória. Não é uma ação rescisória. Isso pode se dar em impugnação, isso pode se dar em embargos à execução, isso pode ser uma ação declaratória, mas não é uma ação rescisória, não tem efeito rescindente. E aí são as 4 opções que a gente tem no cardápio. A gente tem que pensar a respeito. Eu diria o seguinte, a primeira opção, olha, assim que abre o precedente, neutraliza a eficácia, eu acho complicada, pela paridade das formas. Eu acho que tem 2 opções aí que são defensáveis, tá? E também pensando em tese, não estou falando do caso concreto. É a propositura da ação com obtenção de antecipação de tutela ou a formação da co-julgado, favorável à Fazenda ou, enfim, a cessação de eficácia pelo contribuinte na frente. Mas são questões que eu acho que a gente tem que analisar no caso concreto. A gente precisa ter um caso para analisar, ver como foram os comportamentos, se houve lançamento de tributo ou não. Eu estou analisando um caso agora, me parecendo uma questão envolvendo aqui um caso interessante sobre ICMS e PIS/COFINS, que depois do precedente a Fazenda tem uma orientação, enfim, que permite fazer algumas distinções, né, e lançar, enfim, tributos aí a partir da distinção de ser destacado ou não, ter sido pago ou não, enfim, não vou discutir caso concreto. Mas aí as coisas começam a ficar mais claras quando a gente começa a discutir o tema, né, e ver o que fica e o que não fica. O que fica ou não fica julgado, o que não foi julgado, o que para frente pode ser debatido. Enfim, eu acho que, assim, mas é um tema importante, Paulo, e a premissa nós estamos de acordo. E tem que impactar. As pessoas não podem ser ilhas, né? Não, tem uma coisa julgada e agora tenho para todos sempre, porque a coisa julgada transformou o quadrado em redondo. Não
Não transforma o quadrado redondo, sofre um influxo da norma jurídica superveniente. Só não para trás, para frente. Quando para frente, bom, vamos debater. Mas esse livro do Paulo é um livro sensacional, né? O Conjugado e Precedente. Vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido, vale a pena refletir sobre esse livro. Muito obrigado, né? Eu fico muito feliz com essas palavras e com o conteúdo da sua fala, eu chego a ficar emocionado. Mas o que aconteceu na minha dissertação de mestrado, que o professor Daniel me orientou, foi justamente eu pegar o arcabouço teórico que ele estava desenvolvendo à época continua desenvolvendo sobre precedentes e trazer para a reflexão da colher julgada, né? Por isso que à época essas ideias me impactaram tanto, porque eu estava com esse problema da colher julgada também em vista e me parece que foi um casamento muito interessante. Eu poderia ficar falando, professor Daniel, a tarde inteira hoje sobre esse tema, não só porque é muito bom ouvir o professor Daniel, não só porque eu estava com saudade, mas já são 12h40 e, Tiago, eu estou satisfeitíssimo, te devolvo a palavra aí, mandando um abraço aí para os amigos. Então, meus amigos, eu acho que hoje o encontro foi muito, muito, muito positivo. Conseguimos colocar aqui vários pontos de discussão, tanto do lado dos contribuintes, quanto do lado da Fazenda Pública, e essa efetiva discussão, eu acho que é o que engrandece o debate, o que torna vivo o debate, né? E torna ele realmente importante. Então, eu vou só, antes aqui de passar para o Rafael, para as suas considerações finais e encerramento, lembrar que no dia 9/4, nós teremos aí encontro do nosso grupo, novamente, aqui às 11 horas. Em breve, nós colocaremos aí nas redes sociais os participantes e o card, mas vocês já podem aí deixar agendado o dia 9 de abril, às 11 horas. Eu quero, pessoalmente, agradecer a cada um dos 3 professores. Passo a palavra aí ao meu amigo Rafael. Depois, antes, deixo aqui as considerações finais de cada um, seguindo a ordem, pelo professor Daniel, pelo professor Alexandre, depois pelo professor Paulo, em seguida o professor Rafael para o nosso encerramento. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde. Então é isso. Tiago, muito obrigado. Quero dizer que foi uma alegria estar aqui contigo, com o Alexandre, com o Rafael, com o Paulo, com todos vocês que estão nos acompanhando, com todas vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que o caminho para o nosso país é a educação, e o caminho da educação é o caminho do debate. Do debate sério, do debate franco, do debate que realmente quer buscar as melhores soluções para que a gente tenha um país cada vez melhor. Então, só agradecer pela oportunidade do espaço e dizer que eu estou à disposição para voltar sempre que convidar. Foi uma grande alegria. Bom, professores, sobretudo o professor Daniel, professor Paulo, Tiago, Rafael, Lucas, que nos ouve, queria agradecer a oportunidade, o debate, e dizer que aprendi muito nessa manhã, tarde, né, e extremamente inspirado para novos artigos relacionados ao tema. Muito obrigado. Até mais. Queria também dizer que, para mim, foi uma grande honra estar aqui com mentes brilhantes que a gente já conhece dos livros e da vida. Queria dizer também, Dani, uma coisa que você falou, que muitas vezes a gente tira consequências de teóricos que eles, por vezes, não concordam, né? Esse é o meu dia a dia, né? Tudo que eu defendo na minha advocacia tem uma base teórica muito sólida do professor Daniel Mitidiero, do professor Humberto Ávila, do professor Tiago Conde. Então, a base teórica vem daí.
e aí a gente tira as consequências para a nossa atuação judicial. Eu quero dizer que foi um grande sucesso nosso evento, graças ao nosso convidado, e dizer que eu estou ansioso pelos próximos. E vamos trazer o professor Daniel para a gente falar sobre modulação de efeitos. Eu acho que é fundamental, é um baita tema, mas isso para maio, junho, por ali. Pós 29. Quando o livro estiver pronto. Pronto. Está em abril agora. Maravilha. Um abraço aos amigos. Bem, eu só agradeço a todos, agradeço a paciência e a aula que o professor Daniel nos concedeu, com os debates. Acho que foram muito felizes a escolha do tema e dos debatedores. Acho que o Alexandre trouxe considerações muito relevantes sobre o gerenciamento de processos. Isso particularmente importa no âmbito do STF, seja por essa decisão que nós suspendemos nacionalmente os processos, a discricionariedade, embora o CPC fale deverá. Nesse caso, eu fiquei vencido, pessoalmente. E também a nossa tendência muito insistente em aplicar o artigo 12 da lei da DI para o julgamento de mérito, enquanto a cautelar fazia sentido quando estava completamente congestionado o pleno, mas agora com o plenário virtual talvez valha a pena aplicar o 10 e a cautelar enquanto nós estamos no período de anterioridade, seja nonagesimal ou ano, para se evitar esse fato consumado, né? Foi a discussão de 69. E, por outro lado, também das colocações que o Paulo trouxe, o professor Daniel pôde responder sobre o desgaste que se deu em relação à súmula 343, eu tenderia a dar um pitaco, né, uma opinião minha, que eram problemas diferentes. Então, os ministros estavam lidando com questões diferentes, embora não se preocupassem com o resultado. Então, no caso do ministro Moreira Alves, havia crise do STF numérica e, ao mesmo tempo, a discussão sobre teoria da nulidade ou da anulabilidade, né? Que isso tem impactos na recepção ou não dos temas das leis após uma nova Constituição, né? Uma ordem constitucional. Já o ministro Gilmar, em 2002, ele tinha preocupação ali, fruto da quantidade de judicialização do tributário e do previdenciário que ele enfrentava. Há algumas obras muito importantes dele, foi meu orientador, sobre o bloqueio de ativos no plano Collor e depois a questão do 148% do previdenciário. Então, essa pulverização no sistema de justiça que não tinha uma coordenação, né, ele tentou responder por meio da centralização do controle abstrato de constitucionalidade. Então, eu acho que eu tenderia a ver dessa forma. Talvez a gente pudesse investigar essa conjectura da minha parte, né? E normalmente a gente funciona assim, para resolver problemas, e os teóricos nos ajudam, né? Então, com isso, né, fica novamente o convite ao dia 9, aos nossos encontros quinzenais, e novamente o agradecimento a todos, ao professor Daniel em particular. Até logo e forte abraço.